Grande abraço, que Deus abençoe você, a sua família e também a sua vida. Eu aproveitei o meu café da manhã, aqui ó, com o tradicional cuscuzinho, um peixinho e um pedacinho de frango, né? Abençoado. E também não pode faltar no meu café o biscoito, aquele biscoito tradicional de água e sal. E também o meu chazinho, porque eu não tomo café há mais de 15 anos aproximadamente. Então, amigos, quando eu comecei a montar esse cardápio aqui, para tomar esse café abençoado, né, que Deus nos deu, eu resolvi compartilhar essa mensagem para vocês. Que muito se fala sobre o amor, né? Muito se fala sobre amor. Mas o que é amor? O que é o amor na sua intensidade? Então, eu estou aqui com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que vamos falar um pouco sobre o amor que a Bíblia nos ensina. No livro, aliás, na epístola, ou nas cartas de Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 14, capítulo 13, e versículo 13 da mesma carta, ele diz, 1 Coríntios 13, 13. Agora, pois, permanece a fé e a esperança e o amor. Esses três, mas o maior deste é o amor. Mas o que é o amor? O que é amor na sua concepção? Porque a palavra amor é uma palavra muito generosa e muito falada entre as pessoas e a sociedade. Mas na prática, o que é o amor? Bom, sabemos que Deus, desde Gênesis a Apocalipse, Deus é amor. E aqui Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios, ele diz que a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes aqui é o amor. Porque a fé fala das coisas que a gente não vê, mas crê que vai acontecer. A esperança é termos esperança naquilo que iremos alcançar. E o amor? Na prática, como funciona o amor, segundo a palavra de Deus? O amor retrata o caráter de Cristo em nós. É impossível alguém amar sem ter o Espírito Santo. Porque Jesus, ele é amor. Deus é amor. No Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Um amor incondicional. Mas entre nós, seres humanos, entre nós, cristãos, não estou aqui me referindo à religião, mas a pessoas cristãs, que quer dizer seguidores de Cristo. Na verdade, entre nós, como a gente pode viver esse amor? E aqui no capítulo 14 de 1 Coríntios, no versículo 1, o apóstolo Paulo, escrevendo ainda à igreja dos Coríntios, ele diz: seguir a caridade, que é o amor, e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Mas ele enfatiza, quando ele diz, no capítulo 13, e o versículo 1, ele fala sobre esse dom,
que é o amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa, como um sino que tine. O amor, irmão, na verdade, ele transborda as intenções das nossas atitudes. O amor representa o caráter de Cristo em nós. Quando amamos, nós representamos o caráter de Cristo. Isso não quer dizer que amar as pessoas é concordar com elas. Tá? Existe a diferença de você amar e você concordar com a pessoa. Porque Deus nos ama, mas Ele não concorda com tudo que fazemos ou pensamos. E aqui Paulo, em Coríntios, capítulo 13, versículo 1, aliás, capítulo 13, versículo 1, ele fala que se ele, mesmo que falasse a língua dos anjos, mesmo que ele desse tudo que ele tinha, dividisse com os pobres, e não tivesse amor, de nada adiantaria. Amor é muito mais além daquilo que pensamos e imaginamos. Amor é se colocar no lugar do outro, como aquele samaritano, que pegou aquele senhor que tinha sido assaltado e levou para um hospital, e aí se compadeceu da situação do outro. Mas na verdade o amor que o apóstolo Paulo fala é um amor não fingido. E eu pergunto, será que existe esse amor fingido entre nós? Então precisamos entender que o amor vai além daquilo que pensamos e imaginamos. O amor, na verdade, não é de palavras, é de atitudes. De esposa para com esposo, de pai para com filho, de irmão para com irmão, de membro para com o seu líder, do relacionamento social. O amor nos traz o verdadeiro caráter de Cristo. Quando nós amamos, não de palavras, mas de atitudes. Então, vamos aprender com Cristo esse amor sem interesse. Esse amor que ele se coloca no nosso lugar. Porque quando alguém morre pelo meu e pelo seu pecado, ele se colocou no nosso lugar. Então que venhamos viver esse amor não fingido, mas esse amor transparente, que falamos a verdade um para com os outros, que sejamos sinceros um para com os outros. Aí verdadeiramente representamos o amor de Cristo, o caráter de Cristo em nós. Isso não quer dizer que precisamos amar as pessoas e concordar com elas em tudo que elas fazem ou dizem, mas precisamos viver esse amor sem fronteiras, esse amor sem julgamento, esse amor sincero, de dentro para fora. Então, muito obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e viva esse amor intensamente, de dentro para fora, sincero, para com os homens e para com Deus. Porque Deus, Ele vê cada atitude nossa e vê se verdadeiramente nós amamos de palavras ou de atitudes. Muito obrigado, Deus abençoe e até outra oportunidade. O amor não é de palavras, é de atitudes. Amém? Deus abençoe e até a próxima oportunidade.